Olá, queridos. Espero que vocês estejam aproveitando este domingo de Páscoa, que Deus possa abençoar você e sua família. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem muito a ver com filiação e paternidade, é claro. Nós sabemos que nesse domingo de Páscoa, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, e não somente isso, nós entendemos que Jesus foi enviado até nós para um propósito muito grande que eu e você não tínhamos condições de cumprir. Porém, preste bem atenção no que eu vou falar nesse texto que vamos meditar agora. De fato, eu tenho uma pergunta para você. Sou de fato filho de Deus? Um bom tempo para a gente meditar, já que o coronavírus tem colocado todo mundo em casa, a maioria das pessoas. Esse é um momento bom para você refletir nisso, sobre filiação. Porque eu tenho certeza que vocês, pais, por exemplo, têm tido contato maior com seus filhos. É bom a gente rever a nossa filiação com Deus, para ver se estamos, de fato, no caminho em que Ele tem nos ensinado. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em 1 João 3:1. Diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina. Ela está esboçada suavemente no Antigo Testamento e desenvolvida exaustivamente no Novo Testamento. Isto equivale a dizer que Deus é Pai, mas não de todos, porque nem todos são filhos de Deus. Então imagine bem, como ser filho de Deus? Muitas pessoas têm a facilidade de dizer que Deus é Pai, mas de fato, quando dizemos isso, que Deus é Pai, nós temos que estar afiliados ao verdadeiro Pai. Ou seja, se eu chamo alguém de Pai, significa que eu estou submisso, eu estou debaixo do seu governo. Eu estou debaixo da sua paternidade. Deus nos mostrou isso claramente através da submissão de Cristo a Ele. Todas as coisas que Jesus fez durante o período que Ele esteve aqui na Terra, foi exatamente debaixo da vontade do Pai. Porque Ele conhece o Pai e sabe qual é a vontade do Pai. E o Pai o ama de tal maneira porque o seu Filho reproduz exatamente aquilo que o Pai é. Então, veja bem, uma das grandes características de crer em Jesus é poder manifestar a paternidade do Pai. Mas antes de chegarmos a isso, eu quero falar em alguns pontos interessantes. Primeiro, crer em Jesus e desviar-se do pecado é uma das condições de filiação. Você sabia disso? Como? Crer no nome de Jesus é a primeira coisa que precisamos entender. Para ser filho de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus. João capítulo 1, do verso 12 e 13, diz assim: Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, ou seja, sua própria nação, mas o seu povo não o recebeu. Lá no verso 12 diz assim: Porém, alguns creram e o reconheceram, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha. Ou seja, a condição de criatura é a condição natural pela qual fomos criados. Mas quando encontramos com Jesus, imediatamente saímos desta condição natural como criatura e passamos a ser filhos. E para ser filhos, em primeiro lugar, precisamos crer. E em segundo lugar, deixar a vida de pecados. Ou seja, essa paternidade que Deus nos dá através de Jesus Cristo, significa que uma nova vida está em nós agora. Nós não vivemos mais a velha natureza humana, porque a velha natureza humana, ela não reconhece a paternidade de Deus, e nem a nossa filiação. Pois se somos filhos hoje, porque somos co-herdeiros com Cristo. Cristo foi o único filho legítimo dessa história. Nós somos inseridos porque cremos no Senhor Jesus e queremos ter uma vida sem pecados. Porém, sabemos que é impossível viver uma vida sem pecado.
mas sabemos muito bem que através de Jesus nós venceremos a cada dia os pecados que tanto nos rodeiam dia após dia. E que pecados são esses? São os pecados que nós chamamos de independência de Deus, ou seja, fazemos a nossa própria vontade. Lembra que no início eu disse que Jesus fazia somente a vontade do Pai? Quando nós passamos a entender isso, a gente passa a querer fazer a vontade de Cristo. E aí sim nós nos identificamos com essa paternidade. Então preste bem atenção, se você é filho, você precisa deixar a vida natural do pecado e viver uma vida para Cristo. Ele nos fortalecerá e nos dará vitória a cada dia. Isso não significa que você não peque, mas você começa a pecar menos, a cada dia menos. E é assim que acontece na nossa vida natural em relação a muitas coisas. Por exemplo, quando você não sabe, por exemplo, tocar um piano, um exemplo, você precisa de prática. Você começa as primeiras aulas, depois você vai passando por um step depois, um step a mais, ou seja, dependendo de cada nível que você for sendo desafiado e vencendo, você passa para outro nível. Ou seja, aquilo que já era difícil no início, já não é mais. Então, a nossa vida, às vezes, em relação ao pecado, é assim. No início, às vezes, começa muito difícil. Mas com o tempo, quanto mais de Cristo dentro de você, dentro de mim, por exemplo, menos o pecado invade o nosso coração. Por isso que para sermos filhos, precisamos entender que Jesus nos dá de graça essa autoridade para repudiarmos o pecado. Ou seja, para termos uma nova vida nele. Eu e você podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, isso não é uma etapa de apenas um estalar o dedo, mas é um processo que vai acontecendo na nossa vida. É um processo que vai acontecendo na sua vida. E aí nós vamos nos identificando melhor com a nossa filiação e com a paternidade de Deus. Amém? Por isso precisamos deixar a vida de pecado. Ou seja, o pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso patrimônio pessoal. Ou seja, nós somos gerados no pecado e vivemos afastados da vontade de Deus. Por isso, até que o sangue de Jesus, que se impõe sobre nós e nos assegura o perdão, a justificação e a redenção. Esses 3 pontos são importantes. Quando o sangue de Jesus está sobre nós, ou seja, quando nós entendemos isso, nós recebemos o perdão, a justificação e a redenção. Então, preste bem atenção em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 e 17. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. E o verso 17 diz assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Ou seja, nós não podemos aleatoriamente chamar Deus de Pai se nós não temos a filiação genuína. Pois nós vemos hoje, é muito comum, virou moda hoje as pessoas dizer, Deus é Pai. Mas é Pai de quem? Deus é maior, sim, mas na hora das decisões, cadê a presença do Pai na sua vida? Cadê a presença do Pai na nossa vida? Quando você decide fazer as coisas, você decide porque você é filho e tem o livre-arbítrio, amém? Mas você tem consultado o Pai para as decisões importantes da sua vida? Ótimo, se você tem feito, amém. Mas eu tenho uma outra pergunta. Ele, de fato, faz parte da sua vida? Ou você simplesmente o procura quando tem necessidade? Não é isso que trata a paternidade real de Deus na nossa vida. A paternidade real de Deus na nossa vida, quando somos filhos de fato, é porque estamos debaixo da sua obediência e da sua palavra. A sua palavra é capaz de nos dar nova vida e vida em abundância.
Por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender a paternidade de Deus, porque não se relacionam com Ele. Não há esse entendimento de relacionamento. Há simplesmente uma analogia de que todo esse jargão que se usa falando por aí, então virou moda. Eu posso dizer que Deus é pai, mas será que de fato eu sou filho para dizer que Deus é pai? Então faça essa análise com você, é importante. Segundo, reconhecer os privilégios de ser filho de Deus. Já que você tem certeza de que é filho de Deus, e se não tiver, a partir do final dessa mensagem, faça uma filiação com Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e permita que Ele venha sobre o teu coração e faça morada. Uma vez que Deus fizer morada no teu coração, a tua vida se transforma. Tenha certeza disso. Não é por causa de religião. Aliás, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre Jesus. Estou falando sobre paternidade do Pai, do nosso Deus. Amém? Então preste bem atenção. Se a filiação natural nos concede direitos e privilégios, dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser os privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filho de Deus? Quer dizer, as pessoas naturalmente sabem dos direitos e privilégios das coisas naturais, dos conceitos humanos. Como que não seria, se a filiação natural é assim, quando você é filho, você é herdeiro, e você passa a herdar coisas interessantes da sua família? Imagine você sendo herdeiro de Cristo, com Cristo, herdeiro de todas as coisas. É isso que a Bíblia nos garante. Nós temos uma vida muito rápida e muito passageira aqui. Estamos vivendo uma pandemia mundial neste momento, onde as famílias estão mais unidas, querendo ou não. Parece um termo de obrigação por causa de um objeto invisível, que é um vírus, que tem a capacidade de mudar o planeta. Não o vírus, mas há um propósito de Deus no meio disso. Não importa as conspirações que se fazem por aí sobre teorias, se isso é terrorismo, se isso é realmente uma pestilência, não importa. O que importa é que Deus está usando este momento, porque todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus, para você que está em casa agora, se relacionar não só com Ele, mas entender a paternidade dEle e relacionar com seus filhos, para que você saiba quão preciosa é a família, a instituição mais antiga da terra, porque Deus é família, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e Ele instituiu a família na terra como um propósito, para que todos nós reconheçamos a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade. E você está preparado para isso? Entenda o que está acontecendo nesses dias. Pois então, ser herdeiro de Deus, nossa condição anterior de servo, é substituída pela honra de ser filho. Tudo quanto pertence a Deus, passa a pertencer também ao cristão. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à nossa vida pessoal. Em Gálatas capítulo 4, verso 7, diz assim: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Olha que promessa linda que nós temos como herdeiros de Deus. Em segundo, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, esses são os privilégios. Em primeiro privilégio que nós temos é ser herdeiro. O segundo privilégio que nós temos aqui agora é ser guiado pelo Espírito Santo. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. No momento em que nós nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados, confortados por seu Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Já não somos mais órfãos, já não estamos mais sozinhos. Talvez você seja órfão com pai e mãe dentro de casa. Mas Cristo faz a diferença. Quando Ele entra no nosso coração, nós não somos mais órfãos. Pertencemos agora a uma eternidade com Deus. Somos herdeiros do maior presente que o ser humano poderia receber: a paternidade de Deus como Pai. Preste atenção nisso. Romanos 8,14 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que interessante,
Então existe realmente alguém que guia a nossa vida. E isso não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade de Deus, que habita em nós quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, o Espírito Santo vem sobre nós e nos traz a garantia dessa filiação. Então veja bem que coisa maravilhosa, já não andamos mais sozinhos. Quando vamos fazer alguma decisão, quando vamos para algum divertimento, vamos para algum lazer, alguma coisa para ser feita, Deus está conosco ali. E nós sabemos muito bem disso. Às vezes você pode estar sozinho em casa neste momento, ou em qualquer outro lugar. Mas saiba, se você é filho, o Espírito Santo está com você. E não existe melhor conselheiro, melhor amigo, do que esse que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto e último, já quero ir encerrando, eu quero que você entenda que mesmo nós temos privilégios de ser filhos de Deus, temos privilégios e direitos, também temos responsabilidades. Reconhecer as responsabilidades de ser filhos de Deus é uma coisa importante. É importante saber que cada privilégio corresponde a um dever e cada direito corresponde a uma responsabilidade. Vou repetir. É importante saber que cada privilégio corresponde a um dever e cada direito corresponde a uma responsabilidade. Primeiro, imitar a Deus. Como que eu posso imitar a Deus, pastor? Veja bem o que a palavra diz, nós vamos ler em Efésios, mas antes disso, deixa eu trazer um pouco de entendimento. Deus é supremo, e o supremo padrão de todos os cristãos é Ele. O modelo externo de todos os seus filhos. É nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, principalmente seguir os passos de do seu Filho Jesus em seu ministério terreno. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, fez simplesmente a vontade do Pai. Em todos os momentos, Jesus nunca fraquejou, Jesus nunca deixou de ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo não assumiu a forma de Deus, mas assumiu a forma humana. Não querendo ser igual a Deus, suportou toda a ignomínia, ou seja, suportou toda a pressão, suportou todo o pecado do mundo, sem ter nunca pecado. E mais, em Efésios 5:1 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele é. Como Jesus foi então? Jesus simplesmente fazia a vontade do Pai. E nós sabemos que fazer a vontade do Pai é passar por coisas boas e por coisas difíceis. Jesus, quando vai ao Getsêmani, antes de ser crucificado, ele pede a 3 discípulos para estarem ali intercedendo, enquanto ele se afastava um pouco, para orar ao Pai. E aqueles discípulos, que eram tão amados de Jesus, que era Pedro, João e Tiago, não aguentaram. Já era de madrugada, o sono os pegou. Eles dormiram, eles não vigiaram. Mas Jesus estava lá, sofrendo tudo isso. E a Bíblia diz que ele gotejava sangue. Havia uma profunda tristeza na alma de Jesus naquele momento, por receber o meu pecado e o seu pecado. Por receber a minha condenação e a sua condenação, porque tudo isso caiu sobre ele. Não é de uma pessoa, não é de 10 pessoas. Nós estamos falando de mais de bilhões e bilhões de pessoas. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. E naquele momento ele sofre de uma hemorragia interna. Os seus poros, ao invés de sair água, sai sangue. Ali, para mim, começou a verdadeira crucificação de Cristo. Foi no Getsêmani, ali que começou o seu verdadeiro sofrimento. Mas ele suportou tudo isso por amor ao Pai e por amor a mim e a você. Por isso que precisamos entender que não houve ninguém na face da terra que poderia fazer o que Jesus fez. E ele nos convida agora, nesses tempos que estamos vivendo, para não sermos somente cordeiros com ele, através do Pai, mas para vivermos a vida que ele viveu. A vida de Jesus foi simples, querido. Afastando-se cada dia mais do pecado, viveu a vontade do Pai. Você quer ser mais parecido com Jesus? Viva a vontade do Pai. Vamos viver a vontade do Pai. Isso nos garante não só a filiação, mas nos garante um modelo correto
de existência e de maneira de viver. B, a felicidade, ou seja, a fidelidade por vida. Você quer ser fiel ao Senhor? Nós temos que entender que temos essa responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor. Lá em 1 Timóteo 6, 12 e 14 diz assim: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Paulo estava dizendo a Timóteo sobre a sua fidelidade e o seu testemunho. E ele diz para nós hoje isso também, e diz mais: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Então agora temos uma carreira a cumprir, e como filhos devemos ir até o final e não desistir como alguns fazem. Basta às vezes simplesmente uma perseguição, uma tribulação, e o nosso coração muitas vezes se desvia da verdade e da fidelidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa fé, nós passamos por dificuldades. Mas digo uma coisa: mesmo assim, estamos aqui, pois nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Qual é a posição que você toma como filho de fato? Ser filho de Deus, encontrar essa paternidade, exclusivamente hoje, dia de Páscoa, não é para qualquer um. É para aquele que quer abrir o coração, é simplesmente isso. Não há nada de especial, ou seja, não há ninguém especial para que possa entender isso. O que deve existir, e eu acredito que existe, é alguém que abra o seu coração para Deus e permite que Ele entre como seu Senhor e Salvador. E aí você encontrará a verdadeira Páscoa. Aí você encontrará o verdadeiro amor de Deus. Então eu quero encerrar dizendo: o maior presente que o homem pode receber é, de fato, ser filho de Deus através de Jesus. Deus nos deu este privilégio. Cabe agora a cada um de nós vivermos os padrões estabelecidos por esta afiliação. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Você e sua família. Você que está aí em casa, nos assistindo, ou você está no seu escritório trabalhando, ou seja o lugar onde você estiver. Preste bastante atenção nisso. Os dias estão remidos. A qualquer hora, a qualquer dia, o Senhor Jesus voltará para levar a sua propriedade para o seu reino. Você é propriedade de Deus? Eu sou propriedade de Deus? Essa grande pergunta se baseia na paternidade e na filiação que nós temos com Cristo Jesus. Eu espero que você seja tremendamente abençoado e abençoe aqueles que estão ao seu redor e ensina-os a guardar os caminhos do Senhor, para que você e sua família vá bem e viva o propósito eterno de Deus aqui na terra, sendo você uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que Deus abençoe vocês, tenham uma Páscoa feliz em nome de Jesus.